Olá, meu nome é Eduardo Ross, eu sou advogado trabalhista e eu vou falar para vocês hoje sobre uma prática que está acontecendo entre as empresas, que é a demissão silenciosa. Como funciona a demissão silenciosa? O funcionário trabalha na empresa há muitos anos e a empresa quer se livrar desse funcionário. O funcionário ganha muito e a empresa quer contratar um funcionário para entrar no seu lugar que ganhe menos. Mas para poder mandar esse funcionário embora, sai muito caro pagar os seus direitos. E aí, como que a empresa faz? A empresa faz a prática da demissão silenciosa, que está se transformando numa moda hoje em dia. Muitas empresas estão fazendo isso. Como funciona a prática da demissão silenciosa? A empresa começa a transformar o ambiente de trabalho desse funcionário num ambiente completamente hostil, para que torne ali para o funcionário insustentável trabalhar nesse local. Vou dar alguns exemplos. A empresa começa a tornar algumas situações muito complicadas para o funcionário. Por exemplo, o funcionário entra 8 horas da manhã, junto com todos os demais funcionários. A empresa manda esse funcionário entrar às 6, um horário muito cedo. E ele fica das 6 até as 8 da manhã sem fazer absolutamente nada, aguardando todos os demais funcionários chegar. E ele fica sozinho, sentado numa mesa, e ele conversa com a equipe, com a empresa: o que é para eu fazer das 6 até as 8? Nada, você só vai ficar sentado aguardando. Então ele fica naquela situação monótona, aguardando, sem explicação para o que tem que fazer. Então todos os dias ele chega às 6, ele tem que acordar às 4 da manhã, pegar a condução, pegar trânsito, e para chegar às 6 na empresa e não fazer nada das 6 às 8. A empresa faz uma transferência desse funcionário para uma outra unidade muito longe da casa dele, sem necessidade. Não tem necessidade de transferência para aquele local, mas a empresa transfere esse funcionário para aquele local muito longe, sem explicação, sem necessidade, só para poder dificultar a vida do funcionário. E o funcionário se sente desrespeitado, chateado. Por que me transferiu para tão longe da minha família? Eu tenho que sair 3 horas antes da minha casa, eu chego 3 horas depois que eu saio do trabalho, é muito longe, é outra cidade, é muito fora de mão. A empresa transfere esse funcionário para um setor onde não tem ninguém trabalhando, então corta o contato dele com todos os amigos dele, ele fica sozinho numa sala, por exemplo, sem ter contato com ninguém, com pessoas nenhumas, e ele fica sozinho, sem falar com ninguém o dia inteiro, fica num ambiente monótono, corta o contato dele com os superiores dele, ele não pode mais falar com os superiores, então ele não pode enviar relatório para o superior, não pode falar como foi a produção dele naquele dia, corta o contato dele com e-mails, ele não pode enviar e-mail para ninguém, não pode receber e-mail. Então o trabalho dele fica ali minimizado, ele fica com pouco serviço durante o dia para fazer durante o dia inteiro. Então ele fica fazendo mais serviços ali de papelada, com pouca coisa de computador, de tecnologia, fica sem acesso à internet. A empresa proíbe o uso de celular e de computador, mantendo ele somente mexendo com papéis. Então, sem mexer com computador, sem mexer com celular, ele fica completamente, não atende telefone, corta todo o contato dele com qualquer tipo de tecnologia, ele fica completamente incomunicável, mexendo com papéis, só lendo o dia inteiro. Coloca ele para ficar só lendo relatórios, fazendo resumos à mão, coisas complicadas. A empresa toma uma postura, por exemplo, de agressividade, de tratar ele com agressividade, de brigar com ele, de falar de maneira agressiva, diminui o horário de almoço dele. Então ele tem uma hora de almoço, a empresa fala: você tem 15 minutos para almoçar. A empresa corta ali um vale-refeição dele, então ele tem um vale-refeição ali de R$50, R$70, dá um vale-refeição de 20, sabe? Então começa a cortar benefícios, começa a brigar com ele e transformar o ambiente de trabalho num ambiente insustentável. Então começa a fazer para ele situações, por exemplo, que fogem à sua rotina de trabalho. Por exemplo, ele tem que trabalhar ali na área administrativa da empresa, então coloca ele, por exemplo, aqui nós somos um prédio de 4 andares,
tem que fazer café para servir todo mundo. Vai fazer café lá e serve todo mundo. O dia inteiro ele fica fazendo café e servindo café para todo mundo, e lavando copo de café, e servindo café e lavando copo. Não, você tem que servir em copo de vidro. Ele tira o copo de vidro de todo mundo, lava, faz mais café, serve café, não deixa faltar café para ninguém. E muda ele de setor. E isso vai tornando a situação insustentável. E a empresa, para não pagar os seus direitos trabalhistas, coloca ele nessa situação vexatória e totalmente insustentável para que ele peça as contas e não seja necessário assim pagar os seus direitos. E aí o funcionário, totalmente chateado, totalmente irritado, pede as contas, sai da empresa e ele ainda sai com uma sensação de alegria. Ainda bem que eu saí, eu não suportava mais trabalhar nesse local. Ainda bem que eu me livrei. Só que o funcionário não sabe que ele foi vítima de um golpe. Ele foi vítima de uma empresa que praticou a demissão silenciosa. E o que fazer quando você for vítima de uma demissão silenciosa? Você tem que reunir provas, conversas de WhatsApp, ligações gravadas, arrumar testemunhas da empresa, reúne todas essas provas, contrate um advogado trabalhista. Vai sair caro, vai sair muito mais barato do que você não contratar, porque você vai rever todos os seus benefícios trabalhistas, você vai recuperar todos os seus benefícios trabalhistas e uma indenização ainda por danos morais. Olha só, o que vai ser feito? O que vai ser exigido nesse processo? Vai ser exigido que você seja recontratado pela empresa, seja anulada a sua demissão, o seu pedido de demissão, e você seja recontratado pela empresa, e aí sim seja feita um cancelamento dessa sua demissão por quebra de contrato. É um cancelamento que é feito, chamado rescisão indireta. A rescisão indireta do contrato de trabalho é a mesma coisa que você está trabalhando e você mandar o seu patrão embora porque ele não cumpriu com as tarefas dele. A mesma coisa que o patrão pode te mandar embora por você não cumprir com as suas tarefas, você pode mandar o patrão embora se ele não cumprir com os compromissos dele. Isso chama-se rescisão indireta do contrato de trabalho. E você recebe todos os seus benefícios a qual você tem direito. E ainda por cima é pedido uma indenização por danos morais. E você recebe todos os seus benefícios, os seus direitos e uma indenização por danos morais. Compensa contratar um advogado trabalhista, porque você recebe tudo isso e uma indenização por danos morais. E você sai por cima. Então, não permita ser vítima de um golpe chamado demissão silenciosa. Vá para cima, contrate um advogado trabalhista especialista e garanta os seus direitos. Tá? Não caia nessa prática covarde que está acontecendo hoje em dia. Meu nome é Eduardo Rossi, advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho, e até o próximo vídeo.